Boa noite, sejam todos muito bem-vindas à nossa aula de toda segunda-feira, onde eu compartilho um pouquinho mais desse método sistêmico baseado em olhar além dos sintomas, para que você possa ajudar as crianças que você convive, as crianças que você atende, para que você consiga ter esse olhar integrativo, familiar e amoroso para o sistema familiar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like se você estiver gostando desse conteúdo e deixar aqui nos comentários algum tema ou algo que seria importante ou relevante para você aprender aqui com a tia Bia. Hoje vamos falar sobre recusa alimentar. É um tema, eu acho que eu nunca atendi tantos casos. Vou até sentar, meu povo. Eu nunca atendi tantos casos. Meu povo, vem para cá pro YouTube. Eu acho que eu nunca atendi tantos casos de recusa alimentar na minha experiência profissional. Eu tenho 21 anos já de formação. E o que eu percebo é que as famílias estão realmente assim desesperadas. Eu já cheguei a atender crianças que comem apenas salgadinho, que comem apenas mortadela, apenas embutidos, porque as famílias... É Beatriz Guntzel, o link pelo YouTube, amores, venham. Beatriz Guntzel, procura a tia Bia lá. Os pais ficam em desespero, porque aí a criança começa a reduzir a sua... Não é nem o seu apetite, né? Começam a reduzir, a limitar a sua ingesta alimentar. E aí o que a família faz? Entra em desespero e aí começa a oferecer o que dá na cabeça. E aí quando chega para nós, a criança muitas vezes ou está desnutrida, está com, né, dificuldade de ganho de peso, de crescimento, a mãe já não sabe mais o que fazer, deixa para procurar ajuda assim na última circunstância. Beatriz Guntzel, só clicar no videozinho que tá ao vivo. Simbora lá, dá. Beatriz Guntzel. Vejam lá. É só clicar no que tá ao vivo, eu tô aqui ao vivo. Muito bem. Então, dentro de Olhar Além dos Sintomas, uma das aulas que faz parte do currículo desse curso introdutório é o protocolo de recusa alimentar e eu vou dar um pedacinho dele aqui para vocês, tá? E o que é? Tem gente aqui na sala, Pri. Não é link. Vai no meu canal Beatriz Guntzel, mas continue me acompanhando daqui, amores. Então, fiquem aqui. Não vou fazer isso com vocês. Então, as alunas acabam aprendendo a mostrar de uma maneira sistêmica o que está acontecendo aqui. Meu celular está carregando. De uma maneira sistêmica, o que está acontecendo ali no ambiente familiar que faz com que a criança comece a reduzir a quantidade de alimento que ela ingere. Não tem a ver com apenas, é isso que eu falo para vocês, não tem a ver apenas com questões sensoriais, não tem a ver apenas com questões neurobiológicas, como muita área de estudos nos mostram. O que eu observo é que existe um comportamento familiar que faz com que a criança não coma. Mas e a questão de crianças com diagnóstico de autismo e crianças com alterações sensoriais? Como é que fica isso? Isso entra também no protocolo, mas o fato é que, olhar além dos sintomas, a gente olha o comportamento, o que está ali no sistema familiar que faz com que a mãe ou o pai não consiga oferecer a comida para a criança. Tá bom? Então, existem alguns passos, e é um pouquinho desses passos que eu quero passar aqui para vocês, tá? Então, primeiro é a anamnese.
sem deixar a mãe falar muito, contar muitas histórias, no sentido de, mas é porque ele não come nada. Eu costumo brincar assim, não deixa a mãe te roubar, te levar pela reclamação, senão você fica vendido, senão o terapeuta começa a ter dó da mãe e acredita que aquilo, a recusa alimentar não tem solução. Então a saída é, faça uma anamnese breve. O que está acontecendo agora? Agora, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dor? Né? Me dê um relato breve para que eu tenha recursos para te ajudar. Esse é um ponto, tá? Outra coisa muito importante é falar da rotina familiar. Eu costumo falar para a mamãe assim: me dá um escopo, fale para mim em palavras e horário, como é que é a sua rotina com a criança, desde a hora que a criança acorda até a hora que a criança vai dormir. E o que eu percebo é o seguinte, meu povo, que quando a mamãe começa a falar sobre a questão da alimentação da criança, o que que acontece? Ela começa a se tocar de vários erros dela mesma, de várias dificuldades. Ela fala, porque ela tá muitas vezes vendida pelo emocional, ele não come, é aquilo que eu chamo de reclamação, e esquece do que está acontecendo na prática. E quando ela fala na prática o que está acontecendo, muitas vezes ela vai tendo insights daquilo que ela faz de errado, daquilo que ela faz que muitas vezes é inconsciente para ela, mas quando ela começa a falar, aquilo se torna consciente. Então, vamos imaginar, acorda às 7 da manhã, eu dou 250 ml de mamadeira com engrossante, blá, 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 blá. E aí ele come na frente do computador, ou na frente do celular, ou na frente da televisão, para ficar meio distraído. E aí, quando é 10 horas da manhã, eu vou oferecer fruta para ele, doutora Bia, ele não quer saber da fruta. Aí, meio-dia, eu já tento oferecer alguma coisa para ele comer. Aí eu ligo no programa preferido que ele quer. E aí eu tento distrair ele de qualquer maneira, mas eu tentei de tudo, mas nada distrai essa criatura. Nossa, não pode, né? Ele tem que saber o que ele está comendo. Muitas mães, só de começarem a falar, elas já começam a se tocar dos erros que elas vão cometendo e de maus hábitos que elas vão assiduamente repetindo na rotina da criança. E ela não se dá conta disso. E ela não percebe o que ela está fazendo. Isso é bem sério. Então, um escopo. E aí, assim, 250 ml de mamadeira. Vamos imaginar que é uma criança, sei lá, de 3 anos que tem recusa alimentar. O tamanho do estômago da criança, meu povo, se eu tomo leite, eu não consigo comer nada mais o dia inteiro. Aquilo me estufa a barriga, aquilo me dá um mal-estar. Imagina com engrossante, com todos os antes e ons que as mães vão dando na rotina, para que a criança, pelo menos é um desencargo de consciência para ele não morrer de fome. Aí, imediatamente, vocês já começam a perceber que é mais para levar a consciência da mãe de que ele não está comendo, de que ele está comendo, na verdade, do que realmente a criança, na prática, está se nutrindo. Então, isso é seríssimo, né, meu povo? E isso acontece muitas vezes, né? Então, não tem como, por exemplo, 10 da manhã, com aquela barriguinha daquele tamanhico, ter fome, ter apetite, depois de tanto leite, para comer uma fruta. E aí, quando a mamãe tenta, meio-dia, oferecer a comida, às vezes a criança nem sentiu o cheiro da comida, nem participou daquele momento de refeição, e aí a mãe já dá o prato ali pronto, liga o tablet ou o celular, a tela que for, e quer que a criança coma mais uma vez, às vezes só para ela ficar tranquila.
pelo menos está comendo. E isso é bem complicado, porque afinal de contas, esse comportamento da mamãe, esse hábito, vai criando uma verdade dentro da rotina infantil. E olhar além do sintoma é fazer com que a mamãe tenha uma fotografia, uma visão aérea da sua própria vida e o que está acontecendo. Então é como se ela fosse uma espectadora da vida dela e não uma protagonista. E aí quando a gente consegue ver de fora, a gente consegue ajudar com muito mais clareza e ela consegue criar um movimento diferente do que ela está acostumada. Então, fazer essa rotina de horário, que ele acorda, come o quê, faz o que depois, e que horas e quem que faz a comidinha dele, e ele entra em contato, ele sente o cheiro, porque primeira coisa, meu povo, né, a gente acaba esquecendo por causa da correria do dia a dia, é o olfato. Eu costumo brincar que eu sinto cheiro de banana cozida, eu lembro da minha avó. Bolo de banana, eu lembro da minha avó, da casa da minha avó, né? Bolinho de chuva, gente, é um cheiro característico que na hora eu salivo e eu lembro da minha avó. Então, existe uma área cerebral que se relaciona com memórias, que o olfato ele está intimamente relacionado com as nossas emoções. E se a criança não tem esse contato, por exemplo, com essa parte sensorial do sentir o cheiro, por exemplo, sinestésica do cheiro e essa emoção, e já vem o pratão na frente da TV e a mãe quer que a criança bata aquele prato, o que ela está ensinando a criança? Sabe? E aí muitas vezes ela se desespera. Eu atendi recentemente uma família que a menininha só come salsicha com arroz. 3 aninhos, salsicha com arroz, salsicha com arroz, salsicha com arroz. Mas a criança nem sabe que existe salsicha. Nem salsicha e molho com arroz. A criança nem sabe que existe salsicha. Mas é a família que vai oferecendo e reduzindo a quantidade de alimentação até que, mas salsicha gosta. E por que gosta? Porque é condimentadíssima, porque tem inúmeros aditivos e aquilo é um alimento, as nutricionistas sabem muito melhor do que eu, altamente viciante e que faz um mal lascado. E aí, essa mamãe me contando essa história, ela falou assim, nossa, eu tô dando isso pra minha filha, né? Só dela contar, ela já percebeu, nossa, eu tô oferecendo isso pra minha filha, né? Que coisa. Quantas mães, né? Eu convivi com uma pessoa anos atrás que ela colocava aquele refrigerante preto na mamadeira do filho. Ela falava assim, nossa, mas ele vai passar vontade? Eu vou tomar, ele fica salivando. É complicado porque aí, né, acaba viciando o paladar da criança. E aí, quando vira adolescente, aí a criança não quer mais beber água, aí a mãe não sabe nem por quê. Então, compreender o comportamento da família e como que eles funcionam, eu vejo que é uma maneira muito eficiente para que eles se ajustem lá na casa deles e eles sigam o que nós temos a orientar. Então, saber a rotina da família, os horários, horário de sono. Uma coisa super importante é qual o horário do sono da tarde? Por exemplo, né? Tem criança que dorme à tarde toda. Aí a criança acorda e às vezes acorda meio sonada, meio mal-humorada. Da meia hora a mãe quer tacar-lhe a janta na criança. Aí eu falo para a mãe cronometrar, né? Em quanto tempo mais ou menos você tenta dar o jantar dele? Aí às vezes elas falam assim, nossa, passa mais de hora. Passou mais de hora, e nem sei te dizer, mas mais de hora. Aí eu falo, então tudo bem. Essa semana, você vai realmente cronometrar quanto tempo você insiste. Gente, das mães que eu oriento, nunca passa de 40 minutos. E aí o que elas fazem?
A criança não come, aí elas vêm e oferecem alguma outra coisa. Muitas vezes mamadeira. Para livrar, muitas vezes, a consciência. Não, pelo menos está alimentado. É sério isso? Mas com esse comportamento familiar, a criança não vai conseguir se alimentar de uma maneira adequada, não vai conseguir se alimentar de uma maneira equilibrada, e vai ter um momento que vai faltar nutrientes, enfim, né? Então, entender essa questão do sono da criança, eu vejo que é muito importante, muito, muito, muito importante, para que a mamãe tenha essa percepção, porque às vezes ela nem percebe que ela está fazendo isso, a maioria das vezes, né? Ela não se toca que às vezes o sono, né, da criança, ou até, por exemplo, tem criança, né, tem mamãe que a criança já é grandinha, 3, 4 anos, que a mamãe quer que durma tarde. E às vezes a criança nem precisa mais desse soninho da tarde, sabe? Ou se é importante para a mãe, é importante para a criança, dê esse tempo para a criança acordar, se esticar, fazer uma brincadeira, alguma coisa, ter fome, para depois oferecer a tal da comida, tá? Eu acho bem importante isso. E essa coisa do tempo. Quanto tempo que você insiste para a criança começar a se alimentar. Isso é bem importante, porque elas têm um hábito, né, de falar, passo horas, mas não é horas. Se a gente olhar de verdade o que está acontecendo ali, ela tem outros afazeres e está tudo bem, né? Mas ela tem que mudar esse comportamento e cabe a nós, ajudantes, trazermos isso para ela à tona, para que ela consiga mudar o comportamento dela. Eu quero abrir aspas aqui e dar os parabéns para a área da nutrição, por exemplo. Né, que as nutricionistas, elas tiveram que aprimorar, fazer cursos de coaching, cursos extra, que elas aprenderam extra, além da faculdade, porque o que elas perceberam com o passar dos anos? Que apenas fazer uma dieta, um cronograma para o seu paciente não funcionava. E a melhor saída é entender quais são os hábitos, qual é a rotina do seu paciente e ter outras ferramentas para encaixar, para que a pessoa tenha um compromisso, né, para aquela dieta, para emagrecer, enfim, para cumprir aquela meta pré-estabelecida. Então, por que nós, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, não podemos aprender outras ferramentas para encaixar, e é o que Olhar Além dos Sintomas oferece, para encaixar no atendimento, para que os pais reconheçam aquele comportamento que está inconsciente, para que assim possam mudar, e porque afinal de contas eles que ficam com as crianças em casa, para que eles possam mudar e fazer com que aquilo que está no plano, né, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui quanto tempo você espera que o seu filho esteja comendo de uma maneira mais equilibrada? Antes da pandemia, quando a gente saía, quando a gente ia em restaurante, quantas mesas que tinham crianças, vocês viam que as crianças ficavam com o celular enquanto seus pais comiam e a criança assim. E muitas vezes, né, um celular para cada um. A mãe com celular, o pai com outro celular e a criança assim. Então, o que eu vejo também de efeitos do comportamento da sociedade é o momento da alimentação, as pessoas perderam a conexão. Perderam a conexão. Pode ser que eu tenha colocado que esteja privado mesmo no YouTube, mas depois eu arrumo isso aqui. Pelo menos vocês estão aqui. Então, esse momento, as pessoas perderam a conexão completa desse momento da refeição. Eu vi uma frase da minha professora Vera, do Mindful Eating, ela fala algo assim tão, tão lindo, tão incrível. Minha professora de Mindful Eating é uma prática dentro do curso de Mindfulness, onde a gente trabalha a atenção plena
na alimentação. É algo lindo mesmo de se ver. E o que ela mostra é algo incrível, né? Ela até colocou uma frase assim: existe família pamonha e existe família fast food. A família pamonha, eu acho que essa frase é até do Cortella, se eu não me engano. A família pamonha é aquela que tinha uma interação, tinha uma troca, tinha um vínculo ali para que naquele momento da realização da pamonha, do feitio, de debulhar o milho, de cozinhar, de fazer, era um momento compartilhado em família que fazia muita diferença ali na própria rotina familiar. Ali no momento pamonha, todo mundo conversava, tinha uma troca, tinha vínculo. E a família Fest passa ali a mão no telefone. Fulano, eu gostaria de uma pizza tal, não sei o que tal. E aquilo vem pronto. Então, do ponto de vista sistêmico, o aumento de casos de crianças com recusa alimentar, eu também vejo que é por conta dessa rotina acelerada, tumultuada, que a sociedade, que a vida moderna promove, e os efeitos são: crianças não têm a participação ali do momento de refeição. E isso promove, né? Isso acaba desencadeando um problema secundário, que é essa questão da recusa alimentar. Isso é bem sério, mas quando uma mamãe chega para mim e isso é inconsciente para ela, ela não percebe porque a vizinha é assim, porque tá todo mundo corrido, e aí fica nessa correria do coletivo, mas é o filho dela que tem recusa alimentar, ela muda o seu comportamento diante da vida, porque toda mamãe quer ver o seu filho saudável, feliz e livre. Então, a nossa função é ajudar essas famílias com aquilo que elas não percebem que elas estão fazendo na rotina delas, tá? Outra coisa importante que está no protocolo de recusa alimentar, olhar além dos sintomas, é quem é que cozinha? Quem é que oferece a comida? E tem mamães que têm as ajudantes, né? As babás, as funcionárias domésticas. E aí é assim, até em um dos meus e-books tem assim, né? Como manter uma comunicação saudável e amorosa com os ajudantes, babás ou vovós. Isso é bem sério, porque afinal de contas, se os pais não têm certeza dos seus valores internos, o que eles querem para o filho deles? Eles têm que simplesmente falar isso para quem ajuda. Mas se os pais desconhecem os seus valores, não sabem, né, a importância de uma ação, do que eles almejam para as crianças, fica difícil realmente exigir de quem está ajudando na rotina com a criança. Então, é assim. Se é uma funcionária doméstica, esse combinado tem que ficar claro desde o começo, essa questão dos valores. Ah, mas Bia já está contratada, já está há anos, o que eu faço? Reveja os combinados. Tudo é comunicação, meu povo. Se você já contratou, se ela já tem um hábito, vai ser mais difícil ela quebrar um hábito. Mas você pode tentar restabelecer combinados, oferecer um bônus, alguma coisa para ela, para que ela mude esse comportamento em relação à comida, por exemplo. Isso é muito importante, isso é fundamental. Se a funcionária ou a vovó oferece a comida na frente da TV enquanto a criança está distraída, ou se a criança. Gente, eu já atendi criança assim. Ai, meu filho só come no carro. Já atendi pais que colocam a criança no carro e dá a volta no quarteirão para dormir. Eu não sei dizer quantas dezenas de famílias fazem isso. Até amigos nossos próximos que eu conheço que acabam fazendo isso, né? É complicado, porque a criança nem sabe que existe carro, meu povo. Como que a família vai e faz isso, né? Então é assim, comer no carro.
Eu descobri que ele gosta do chacoalhinho do carro enquanto ele tá comendo, e aí, assim, ali ele come tudo, que aí ele fica olhando a janela, ele fica distraído, e eu fico colocando na boca. Então, são hábitos que as pessoas e comportamentos que as pessoas vão adquirindo e não percebem. Eu costumo brincar, eu escrevi isso no livro, que é como se fosse uma vida zumbi. E as pessoas não percebem os malefícios disso na prática, na rotina, né? E é nosso papel ajudar e fazer com que os pais mudem tais comportamentos, né? Bom, outra coisa importante, né? Onde ela come, tem no carro, às vezes, no quarto. Às vezes é longe da cozinha, na sala. E se a família tem o hábito de sentar na mesa e comer todo mundo, por que não coloca a criatura da criança junto para comer? Que seja num cadeirão, que seja num elevador de assento, alguma coisa assim. Às vezes, os pais excluem a criança desse momento da partilha da comida. E aí quer que a criança coma separadamente. Mas é que o horário dele é diferente do meu. Então, essa descoordenação, essa falta de contato entre pais e filhos, eu também vejo como efeito das recusas alimentares das crianças. Não ter aquele momento daquela troca, nem que seja uma refeição por dia. Isso é importante, desde que a criança é pequenininha. E eu falo, meu povo, porque eu não sou terapeuta, não, né, apenas. Eu sou mãe de 3. 3 de diferentes idades, de épocas tão diferentes. Então, meu filho, por exemplo, ele comia num horário completamente diferente do meu, mas quando nós íamos jantar, a gente colocava o cadeirãozinho dele ali perto. E ele via o que eu comia, via o que o pai dele comia. E aí a gente oferecia para ele pegar na mão, mas é que às vezes as mães não querem que faz sujeira, não querem que derruba. Tem umas coisas assim, né, meu povo? E aí fica complicado, porque aí, não é, aí a criança tem distúrbio sensorial, mas também a mamãe já deixou ele se sujar? Já deixou ele tocar na comida, no utensílio? Ou a mãe quer que ele fique limpinho durante a alimentação? Por isso que é importante conhecer a história, o que está acontecendo ali. Uma coisa bem importante, já vou falar da constelação, que eu sei que vocês estão aqui todos doidos para falar da constelação, né? Aí, uma coisa que eu faço assim com todos os meus pequenos. É uma linha do tempo. Linha do tempo. Desde o nascimento até os dias de hoje. E uma meta, um objetivo, alguma coisa para saber onde a gente vai chegar. E aí, quando a gente faz essa linha do tempo, é para ver, teve alimentação, teve amamentação, por quanto tempo, quando que começou a introdução alimentar, como é que foi, quem que ofereceu, aonde que começou essa questão da recusa alimentar. Vamos imaginar aqui. 1 ano e 6 meses. E aí, assim, 1 ano e 6 meses. Começou a recusa alimentar. Beleza. O que aconteceu nesse 1 ano e 6 meses? Você tem algo para me dizer? Aí, normalmente, assim, não, a vida estava tranquila, não tem nada que eu me lembre, isso faz muito tempo, eu não sei. Mas o que eu vejo é que sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Se é consciente, se é inconsciente, o nosso papel é mostrar. É uma fotografia, mostrar o que está por detrás dessa recusa. Às vezes, é a contratação de uma babá, às vezes o pai foi mandado embora do emprego, às vezes a gente se mudou de cidade, às vezes, eu mudei de funcionária, estranhou o tempero, eu quis dar papinha mais industrial, mais rápida. Alguma coisa acontece, porque ninguém muda um comportamento do dia para a noite.
São coisas que vão acontecendo, que ficam gravadas no nosso inconsciente e, de repente, a gente acha que, amanheceu assim, mas quando a gente mostra, né, um perfil até reverso do que era e de como estamos agora, a mãe vai tendo mais consciência da sua própria vida, vai tendo mais consciência da importância de olhar para as histórias. E dentro do Olhar Além dos Sintomas, também nós usamos com as mamães as representações com os bonequinhos Playmobil, como eu deixei lá nos meus stories, o caso de um menininho que estava identificado com a falta de alimentação do seu papai. O papai passou fome na infância porque o vovô não dava dinheiro, né? E a mamãe não tinha recursos para comprar comida para esse papai. E aí a criança estava identificada com essa história e a gente consegue, através do treinamento Olhar Além do Sintoma, ter esse recurso com os bonequinhos para que, nessa percepção da voz do coração do terapeuta, a gente consiga ajudar com esse olhar acolhedor, amoroso para a criança, porque a criança, ela se identifica com a história do seu pai e da sua mãe e de toda a sua ancestralidade. E trazer isso à tona para a família é algo que faz muita diferença para a postura dos pais. O que esse papai conseguiu fazer foi se reconciliar com o pai dele, levar o menino para conhecer o vovô. O menino tinha quase 10 anos, não conhecia o vovô. Então, são coisas que o método vai trazendo para que as famílias voltem a se conectar. É algo muito incrível. Mas essa família tem uma jornada, tem um caminho a ser seguido, né? Tem um caminho a ser seguido aqui. Para que são hábitos, por exemplo, esse menininho, ele quase 10 anos, era leite o dia inteiro. E não é fazer uma sessão que vai fazer a solução, como se fosse um passe de mágica. Então, mostra além do sintoma da recusa. Mas a família tem que mudar o comportamento diante dessa recusa. Senão, nada feito. Não existe milagre. Existe hábito, existe repetição. E quando a gente repete um hábito e repete, é difícil mudar um hábito. Mas quando a gente se engaja, quando a gente tá cansado e coloca um basta, a gente consegue sim, de uma maneira assertiva e amorosa, ajudar a criança. Porque todo papai e toda mamãe quer ter uma criança saudável, feliz e livre de sofrimento. E eu não vejo uma outra maneira a não ser realmente ajudar a olhar para essa história que está presa ali no inconsciente da família. Lembrando que não substitui uma sessão de estimulação sensorial, não substitui uma sessão de nada de fonoaudiológica, nada, absolutamente nada. Mas acolhe a história pelo qual a criança está identificada e faz com que a mamãe assuma uma postura mais firme no dia a dia. Certo, queridos e queridas? Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e escreva nos comentários alguma dúvida ou alguma aula que você gostaria de ter aqui no canal. Um beijo, até segunda que vem.